Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, todas as terras dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá destruir vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o teu chamado. Quem te chamou vai te capacitar para você cumprir o teu chamado nessa terra. Irmãos, para nós entrarmos nessa história, nós temos que esmiuçar um pouco e saber quem foi Moisés. Nós estamos falando agora a história de Josué, o sucessor de Moisés, a quem Deus levantou para liderar a nação de Israel até a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Nós vemos aqui que Moisés, todos nós sabemos da história, desde o princípio ele é um milagre. Ele teve a sua cabeça caçada quando ele ainda era bebê, e a sua mãe, para poupar a sua vida, coloca num cesto, coloca ele dentro ali do rio, e ele vai descendo. E aí então ele vai parar lá na casa de Faraó, aonde eles pegam ele, e em vez dele morrer, ele tem a vida poupada, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aí nós vamos ver que então, através de Moisés, começa o plano de Deus de libertação para a nação de Israel. Nós vamos entender que Moisés, ele vai crescendo dentro dos palácios, ele vai crescendo como um egípcio, ele vai crescendo como um criado de Faraó, dado como um filho, e ali nós vamos ver que ele vai ter os seus privilégios, ali nós vamos ver que ele vai ter ali regalias, os ensinamentos que ele recebe é da alta realeza, os privilégios que ele tem é de um filho de rei, é de um filho de alguém que tinha muito poder da época, ele tinha prioridades, ele tinha regalias. Mas nós vamos ver que o propósito de Deus para a vida dele não era poupar a sua vida para que ele pudesse ter uma vida boa ali. Não era poupar a sua vida para que ele pudesse granjear grandes coisas e viver bem nessa terra. Mas nós vamos ver que todo o propósito que Deus tinha na vida de Moisés era para libertar os povos que estavam cativos ali, a nação de Israel. Aquelas famílias, aquelas pessoas que estavam sofrendo açoites, que estavam sofrendo com a escravidão na época. E nós vamos ver que Deus poupa a vida de Moisés, pois ele era o libertador da nação de Israel. E nós vamos ver que o tempo vai passando e Deus vai ter um encontro com ele. E Deus vai mostrar para ele que ele é a pessoa escolhida, poupada por Deus, para trazer a libertação para o seu povo. Aonde que eu quero chegar? Moisés tinha o seu propósito. Moisés teve a sua vida poupada porque ele tinha um chamado, ele tinha uma missão nessa terra. E ali nós vamos ver que quando Moisés descobre, ele traz então
ao seu conhecimento qual que era o propósito dele nessa terra, ele vai confrontar então a Faraó. Ele vai dizer: olha, liberta o povo, porque eles são escolhidos. Liberta o povo, para que eles possam voltar a viver livremente. Liberta o povo, pois eles são nação escolhida por Deus. Eu sou um hebreu, e eu estou clamando pelo meu povo. E ali nós vamos ver que Faraó começa a endurecer o coração e não liberta. Ali nós vamos ver, irmãos, que então todos nós sabemos da história, que aí começa então as 10 pragas, aí nós vamos ver que todo esse processo até Faraó liberar. Quando Faraó libera, a palavra do Senhor vai dizer que a nação começa a ir embora, e comemorando então a sua libertação, Deus endurece o coração de Faraó novamente e manda ele ir atrás dos israelitas, dos hebreus. E aí nós vamos ver que ali começa, irmãos, todo um milagre naquela trajetória, naquela caminhada. Nós vamos ver que o povo começa então a glorificar a Deus, mas no meio do caminho eles começam a sentir falta das coisas que eles tinham. Eles começam a sentir falta de comida, e Deus envia o maná. Eles começam a sentir falta de água, e Deus manda Moisés tocar na pedra. Eles sentem falta de comer as carnes, e Deus envia codornas no deserto para alimentar eles com carnes. A palavra vai dizer que as suas roupas não envelheciam, as suas sandálias, os seus calçados não se acabavam. E nesse processo de milagre, Moisés, ele vai sendo a todo momento provado por Deus, porque nós vamos ver que ao mesmo tempo que Moisés está liderando esse povo, o povo está questionando: ô Moisés, mas você tirou a gente de lá para morrer no deserto? Quando nós vamos ver que ele chega diante do Mar Vermelho, não vê mais saída nem para a direita, nem para a esquerda e nem à sua frente, eles questionam Moisés: Moisés, você tirou nós lá do Egito, para nós morrermos no deserto, para nós chegarmos aqui e não ter mais por onde sair, não ter nem como nos defender, e agora nós vamos morrer? A palavra vai dizer que Moisés vai olhar para o povo e vai orar para Deus. A palavra do Senhor vai dizer para Moisés: olha, diga ao povo que marche. Não é para ficar parado, não é para ficar questionando, é para marchar. Então o povo vai novamente ouvir a Moisés, e Moisés vai fazer, através de Deus, aquele milagre do Mar Vermelho se abrir. Irmãos, mas aonde eu quero chegar com vocês? O tanto de desafio que Josué estava assumindo quando ele toma o lugar de Moisés. Quando Deus chama Josué para ocupar ali a posição de líder da nação, nós vamos ver que tantas coisas Moisés, por intermédio de Deus, fez nessa terra de milagres, de maravilhas, agora estava sobre a vida de Josué. Aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, aquele que te deu uma missão nessa terra, ele vai te capacitar. E nós vamos ver que Josué, ele é pego de surpresa. Josué, ele não esperava a morte de Moisés. Mas Moisés, quando sobe no monte para falar com Deus, ali Deus arrebata a sua vida. Deus mata Moisés. Deus leva Moisés para morar com ele. Pois a palavra diz: olha Moisés, você até verá a terra prometida, mas você não entrará nela. Então nós vamos ver que Deus tira Moisés dessa terra. Deus mata Moisés e leva Moisés para morar com ele. E agora Josué fica ali no pé do morro esperando a volta de Moisés, e Moisés não vem. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e Moisés não desce. Aí aqui entra no versículo que nós lemos, que Deus se direciona a Josué dizendo: olha, depois da morte de Moisés, Deus vai até Josué, e agora vai colocar sobre ele uma responsabilidade de liderar. Vai colocar sobre a vida de Josué uma responsabilidade de direcionar o povo para onde eles têm que ir. E esses desafios, irmãos, para Josué não era fácil, porque imagine você, até hoje, acompanhar um líder que fez sair água da pedra, que abriu um mar inteiro para que o povo pudesse passar. Agora estava sobre a sua responsabilidade ser o causador deste milagre, ser aquele líder que vai direcionar com sabedoria o povo até a terra onde Deus tem prometido. Talvez na nossa vida a gente tem pessoas que deixou esse cajado para nós também. Na nossa vida nós temos situações
que foram colocadas diante de nós e que muitas das vezes nós não estávamos preparados para elas. Tem situações na nossa vida que vai nos exigir um pouco mais de empenho, porque nós não sabemos fazer, então nós vamos ter que aprender na marra. E aí eu quero que você entenda a história de Josué. Olha o que Deus vai falar para ele, que da mesma forma com que ele foi com Moisés, agora ele seria com Josué. Da mesma forma com que Deus orientava a Moisés, agora ele seria o mentor, o orientador de Josué. Olha que privilégio que Josué estava assumindo, mas também uma grande responsabilidade vinha sobre a vida dele, porque a palavra vai dizer que assim como Moisés fazia, Josué deveria fazer, guardar a palavra, meditar nela de dia e de noite, para que ele então fosse próspero. Caso contrário, ele não seria este grande sucessor de Moisés. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, o ministério que foi colocado nas tuas mãos, por mais que você olhe as dificuldades, por mais que você olha, mas é difícil, presbítero. Na nossa vida, coisas são colocadas, cargos no trabalho são colocados, e muitas vezes nós não sabemos desempenhar, então nós vamos sofrer um pouco para aprender. Mas nós precisamos olhar, irmão, para aqueles que vieram antes de nós e olhar como que eles faziam. Se Deus te deu essa responsabilidade é porque Ele sabe que você pode executá-la. Se Deus te deu esse chamado, esse ministério, se Deus te deu esse cargo, se Deus te deu esse trabalho, é porque você consegue executá-lo. Mas para isso você tem que se colocar na posição de Deus. Tem muitas pessoas que vai pela força do próprio braço e não consegue, porque nós somos limitados, somos fracos. E Deus está mostrando para Josué todo o caminho que ele tem que seguir para ser bem sucedido, para ser um líder nato, para ser um líder de excelência, para conduzir o povo até a terra que ele prometeu. Aí eu digo para você, e se no meio do caminho Josué perde a visão? E se no meio do caminho Josué sai fora das estribeiras? Será que o povo teria chegado à terra prometida? Será que o povo teria alcançado essa promessa? Nós vamos ver que Deus vai dizer, olha, a terra que mana leite e mel que eu prometi para os seus antepassados, eu vou dar na mão de vocês. Vocês vão pisar nela, vocês vão viver nela, e aonde vocês colocar a planta dos seus pés, será de vocês por herança. Vocês terão direito dela, de tomar posse. Mas e se Josué não entra na linha de visão de Moisés, de obediência, de meditação? Se Josué, irmãos, assim como está escrito, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e se no meio do caminho ele pega atalhos? Em nossa vida nós temos que ouvir a voz de Deus em todo momento, para que não nos desviamos nem para a esquerda, nem para a direita, para que continuemos firmes até onde Deus quer nos levar. Não há dificuldades que você não suporte. A palavra de Deus vai dizer, olha, que o fardo que Ele coloca na sua vida, são fardos suportáveis, porque Deus não vai colocar na sua vida um fardo que você não aguente carregar. Às vezes nós olhamos as nossas lutas que nós passamos, nós olhamos diante de uma dificuldade e nós dizemos, Senhor, está difícil, eu não vou suportar. Mas o Deus que permitiu que essa luta estivesse sobre a sua vida, Ele também sabe que você é capaz de suportar todas elas. Não há luta, não há dificuldade, irmãos, que vai te jogar no abismo. Mas se você estiver dentro da presença de Deus, cumprindo a vontade dEle e fazendo igual Salmos nos diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Se você estiver dentro dessa legalidade, irmãos, de entregar para Deus tudo o que há dentro de você, Deus vai fazer acontecer na sua vida o impossível. Josué, irmãos, ele não sabia conduzir o povo quando ele assumiu, mas Deus estava dizendo com ele, seja forte e corajoso. Nessa vida, se você não for forte para enfrentar as lutas, você será um fracassado e um derrotado. Mas se você for forte, irmãos, se você for aquela pessoa persistente, que não baixa a guarda, se você for corajoso em enfrentar o seu problema de frente, como tem que ser, você vai ser mais do que vencedor. Agora, quando nós nos entregamos às nossas fraquezas, quando nós nos entregamos às nossas dificuldades,
nós acabamos saindo derrotados dela. Não porque Deus não olhou para nós, mas porque nós deixamos de olhar para Deus. A sua vitória está na questão de você, da maneira com que você enxerga essas dificuldades. Josué então começa a receber essas orientações de Deus e começa a viver tudo aquilo. E nós vamos ver que Deus era com Josué até mesmo nas batalhas. Tem uma canção muito conhecida que é Vem com Josué lutar em Jericó. E nós sabemos que a vitória veio. Porque tudo que ele ia fazer, assim como era com Moisés, Deus falava para ele: olha, vocês vão dar 7 voltas ao redor dessa muralha. E na 7ª volta vocês vão gritar o mais alto que vocês conseguirem. Os levitas vão tocar as trombetas o mais forte que eles conseguirem. E as muralhas vão cair. E Josué faz dessa maneira. E eles conquistam a Jericó, eles destroem as muralhas de Jericó. Irmãos, para nós vencermos, nós temos que ser sensíveis ao que Deus manda a gente fazer. Essa canção que nós cantamos, ó, tudo entregarei, é você, irmãos, confiar em Deus, entregar para Ele tudo aquilo que você desconhece. A sua fraqueza, a sua limitação, a sua força, a sua coragem, tudo que há dentro de você, entrega para o Senhor. Às vezes a luta se torna difícil porque nós se esquecemos que nós temos um Deus tão grande. As lutas, as provas, as dificuldades, elas vão se levantar sim, mas se nós estivermos dentro da vontade do Senhor, se nós guardarmos a sua palavra, o seu estatuto, os seus mandamentos, nós saberemos o que fazer e teremos a resposta. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, coisas que vocês nem imaginam, coisas que vocês ainda nem conhecem, nem sabem que existe. Irmãos, entenda que Deus, Ele tem algo muito grande preparado para a sua vida. Deus tem algo muito grande preparado para você, mas você tem que saber ouvir o que Deus quer e obedecer o que Ele manda. Deus quer mudar a vida de muitas pessoas, mas elas não mudam porque as pessoas não dão brecha. Eu conversava com um jovem essa semana e ele falava assim: olha, eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus. Olha, eu não estou indo para a casa do Senhor, mas eu tenho Deus dentro do meu coração. E eu falei para ele: não existe esse negócio de eu tenho Deus no coração. A palavra de Deus vai dizer, olha, que nós precisamos conviver em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ter esse momento de relacionamento. A igreja, ela é formada por muitos membros. A igreja, ela é formada por muitos membros, irmãos, que são ligados um ao outro. Não tem como eu estar longe da presença de Deus, da casa do Senhor, e dizer, eu tenho Deus dentro de mim. Porque, irmãos, se nós não estamos aqui na casa de Deus, em comunhão, não tem como nós dizer que em casa nós estamos em comunhão. Não tem como nós, irmãos, olhar para a igreja e ver ela como um ambiente, irmãos, que eu escolho o dia para estar nela. Não, nós temos que escolher estar na presença de Deus todos os dias. Eu tenho que me empenhar, porque essa vida, irmãos, ela é passageira e transitória. Eu estava dizendo aqui para o nosso amigo Santinho, quando eu cheguei, eu perdi 2 amigos essa semana, um de 22 e um de 36, para essa doença. Não tem como nós pararmos, irmãos, e queremos escolher dia para estar na igreja, porque nem dia nós temos a certeza que vamos ter amanhã. Não tem como nós, irmãos, olhar e querer escolher, amanhã eu vou, não, depois eu vou, não, eu só vou de domingo, porque, irmãos, o nosso dia só pertence para nós o agora, o hoje, porque amanhã já não pertence mais. Josué não teve tempo, irmão, de questionar se ele queria ou não. Deus apenas chamou, assim como Deus chamou você, Ele vai te capacitar. Você quer viver o outro dia, você tem que viver o hoje intensamente para Deus, porque se Ele te permitir o dia de amanhã, Ele já estará preparado tudo para você. Mas se Deus não permitir, você vai ter a certeza e a convicção de que eu estou bem, que Deus está comigo e a direção dEle está sobre a minha vida. Josué não vai olhar as dificuldades que ele vai enfrentar, mas ele vai olhar o que Deus mandou, a obediência. Josué tem um grande líder atrás de você que chama-se Moisés, e ele vai seguir os passos de Moisés. Quando nós lemos a história de Elias e Eliseu, nós vamos ver que tudo que Elias fazia, Eliseu olhava. Tudo que Elias fazia, Eliseu reparava.
E quando Elias ele lança a sua capa sobre a vida de Eliseu e ele vai embora no moinho de vento, a palavra vai dizer que ali então ele toma aquela posição que era de Elias. E ele vai, irmãos, fazer o que Elias fazia. A Bíblia fala que quando ele vai retornar, ele usa a sua capa e ele abre o rio Jordão. Aí você vai ler na Bíblia, né? Muitos falam assim, abriu o Mar Vermelho, mas se esquece que um homem também abriu o rio Jordão e passou em seco. Irmãos, tudo está em quem nós olhamos. Quem são os nossos líderes? Quem são as pessoas que nós observamos e colocamos na nossa vida como um espelho? Se até hoje você não tem alguém de referência na sua vida, eu vou te apresentar um que, se você se espelhar nele, você vai ser muito bem sucedido na sua vida, tanto social, quanto profissional, quanto espiritual. Jesus Cristo, irmãos, é o maior espelho que nós podemos ter. Nós vamos ver que Jesus vai dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Pai. Se vocês crerem em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E aí para nós, irmãos, que estamos vivendo num dia de morte, será que nós temos essa fé de olhar para o morto e falar, levanta, haja vida, Espírito vem dos quatro cantos e sopra sobre essa narina e haja vida? Será que nós estamos seguindo o conselho de Jesus de espelhar-se nele? Josué teve uma missão de se apoderar, irmãos, e dar seguimento à liderança de Moisés. Nós temos a mesma obrigação e o mesmo chamado de ser como Jesus era, de pisar aonde Jesus pisou, de curar como Jesus curou. E a autoridade de Jesus está sobre a nossa vida, pois Ele diz, olha, obras ainda maiores do que eu fiz, vocês farão em meu nome. Irmãos, o que Cristo quis dizer para nós? Olha, eu escolhi vocês, eu vou capacitar vocês para fazer coisas grandes. O Evangelho, irmãos, ele está sedento por almas. O Evangelho está sedento de ser anunciado, mas se nós nos calamos, as pessoas não ouvem. Jesus, a todo momento, por onde ele passava, você não vai ver Jesus, irmãos, se questionando se havia comida ou não, ele esperava um milagre. Você não vai ver Jesus questionando se ele estava andando de a pé, ou se ele estava andando numa carruagem, mas ele vai seguir o seu ídolo, o seu chamado. Jesus não estava questionando, irmãos, se ele teria um lugar para dormir ou não, mas ele estava ciente que Deus iria preparar sempre um lugar para ele estar. Você em nenhum momento da Bíblia você vai ver Jesus dormindo na rua, sem abrigo, mas em todo lugar que Jesus passava, sempre tinha a casa de um pecador para ele passar. Sabe o que isso mostra para mim? Eu não preciso escolher classe social, eu não preciso selecionar pessoas para estar no meu convívio. Deus vai colocar as pessoas na minha vida. Deus vai colocar pessoas pecadoras na minha vida. Deus vai colocar pessoas sujas na minha vida. Deus vai colocar até mesmo pessoas ricas, milionárias na minha vida para me abençoar. Mas eu tenho que deixar tudo na direção de Deus. Não importa, irmão, se você, mas ele é mendigo, o que ele tem para me oferecer? Irmãos, entenda, quando Deus quer fazer algo para abençoar aqueles que é dele, irmãos, Deus vai usar corvos para alimentar você, assim como usou com Elias. Sabe, Deus vai usar na barriga de peixe, sair dali dinheiro, para que você pague as suas dívidas, assim como ele fez com Pedro. Jesus, irmãos, ele é inexplicável, e para vivermos essa fé que Jesus tinha, irmãos, nós temos que descer ainda mais, nós temos que obedecer ainda mais o que ele nos ordena. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar, irmãos, para você crer, para você realizar coisas grandes. Mas às vezes na nossa vida, o nosso emocional atrapalha muito mais do que nós imaginamos. Na nossa vida, se nós olharmos para o nosso eu, para as nossas vontades, para aquilo que nós queremos, isso vai nos tirar do foco do Senhor. Isso vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Sabe quando você deixa as suas emoções ser maior do que a sua fé?
Sabe quando você deixa o seu sentimento ser maior do que as promessas que Deus tem na sua vida, você fica estagnado, você fica paralisado, você não progride, você não cresce. Quando você se deixa ser levado, irmãos, pelas suas escolhas próprias, você deixa de viver os milagres que Deus tem. Judas, o maior traidor de todos os tempos, aquele a quem aceitava na mesa com Cristo, aquele a quem compartilhava do mesmo pão, do mesmo vinho, a qual Cristo partilhava com todos, aquele a qual viu Jesus curar milagres, fazer morto levantar, aquele a qual viu Jesus fazer tantas obras maravilhosas, ter a coragem de olhar para os soldados e dizer: olha, ele é o Jesus, porque eu vou dar um beijo no rosto, e aí quando eu beijar o rosto dele, vocês podem prender, que ele é o Jesus. Um homem, irmãos, que viveu tantos milagres, agora está traindo o mestre. Mas se Judas, irmãos, tivesse esperado um pouco mais, se Judas estivesse pelo menos ouvido o que o mestre ensinou, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, talvez Judas não teria tentado ali o suicídio. Talvez Judas não tivesse tido aquela escolha de pegar uma corda, colocar no seu pescoço e se lançar para morrer enforcado. Talvez a corda não teria estourado e ele caído lá embaixo no precipício e todas as suas entranhas ficar espalhadas diante das rochas. Se Judas tivesse esperado um pouco e reconhecido o seu erro, ao terceiro dia ele veria o mestre novamente e ele teria a oportunidade de se consertar com o mestre, pedir perdão. Assim como Pedro. Pedro vai dizer: olha, eu não vou deixar que prenda você, Jesus. Se for preciso, eu vou desembainhar da minha bainha, minha espada, e vou ferir os soldados. Se for necessário, eu vou fazer de tudo, mas eles não vão levar o Senhor preso. Talvez na nossa vida nós estamos vivendo um evangelho assim, de muita coragem, mas de pouca atitude. Não, eu não vou deixar Jesus ser preso não, eu vou para cima, eu vou ferir, eu não vou deixar que levem. Mas quando, irmãos, está diante dessa situação, você tem medo. E aí quando eles falam para Pedro: olha, você é um deles, você fala igual eles. Não, nunca o vi, nem conheço, nem sei quem é. Não, mas você anda igual eles, você fala igual eles, você se veste igual eles. Não, eu não, você está me confundindo. Impossível, você é como eles. Não, mas eu sou estrangeiro, eu não faço parte deles. Pessoas que se dizem, irmãos, de Deus, mas nas horas mais difíceis acaba negando a Jesus. E aí eu digo para você, você não nega Jesus simplesmente com palavra, mas também com atitude. Quando propostas do pecado vêm sobre a sua vida e você aceita todas elas. Quando você tem que fazer a escolha entre Deus e os seus deleites, e você acaba escolhendo de uma forma egoísta aquilo que você quer. Não, eu quero muito isso. Aí na igreja eu escolhi outro dia para ir. Não, eu quero muito isso. Nossa, tanto tempo eu esperei isso, e agora que surgiu a oportunidade, me convidaram para fazer tal coisa na igreja. Não, eu vou fazer isso aqui hoje, amanhã eu converso com o irmão, a gente vê o que faz. Ou então a gente, inventa uma desculpa. Não, eu estou com uma dorzinha de cabeça, irmão, não vai dar para ir. Entenda, você está estagnado, você está parando os seus milagres, você está parando aquela promessa, aquele chamado que Deus tem na sua vida. Caminhar sempre reto é você olhar para Cristo, é você fazer igual Josué fazia. Orientações de Deus na sua vida virão. E você tem que seguir todas elas, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Presbítero, como é que eu faço? Olha, eu tenho tomado muitas ações erradas, muitas escolhas minhas têm me levado ao abismo, muitas escolhas minhas têm me levado ao fracasso. O que eu tenho que fazer para retornar? A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, com a boca nós confessamos para perdão, e com o coração nós cremos para a salvação. É por isso que Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Mesmo nós pecando, mesmo nós sendo falho, Ele sempre vai ter uma porta aberta para nos dar a solução. Então, que você tem se esquecido da promessa e da missão que Deus tem colocado em você nessa terra. As suas emoções têm feito você ir para a direita ou ir para a esquerda, e tem feito você perder o teu foco.
Às vezes você fala, não, eu sou crente há tantos anos, presbítero, mas eu não sinto mais a vontade de empenhar mais na obra. A Bíblia vai dizer, desperta tu que dormes. Irmãos, quando você deixar o ministério de lado, se lembre-se. Quando você deixar de fazer as coisas de Deus para fazer aquilo que você quer, se lembre-se, Deus não tem obrigação nenhuma de estar do seu lado depois. Eu estava lendo uma palavra do Senhor essa semana, eu não me recordo aonde que é. Eu sei que é nos Evangelhos. E Jesus é questionado, quando ele vai dizer ali, para aquele povo que está ali, ele vai dizer que ele é Deus, que ele é enviado, e ali eles vão dizer que não. E ali ele está dizendo, olha, todas as coisas que eu falo para vocês, vocês não compreendem. Tudo que eu falo para vocês acerca de mim, vocês não entendem. Porque vocês não estão com Deus, vocês não fazem parte de Deus mais. Agora, todas as coisas que vocês falam a meu respeito, eu não preciso acatar a mim, porque eu sou de Deus, eu estou com Deus. Agora vocês não. Sabe o que isso me traz? Pessoas que conhecem a Deus, que guardam os mandamentos, que conhecem a lei de Moisés, mas que não estão mais com Deus. O que isso acata a nós? Pessoas estão na igreja, pessoas estão fazendo parte, mas estão longe de Deus, não estão mais com Deus. Simplesmente porque eu conheço a palavra não me faz, irmãos, um permanecedor na vontade de Deus, ou na presença dEle. Eu conhecer os mandamentos, eu conheço Deus. Não, olha, eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus dentro de mim. Irmãos, você apenas conhecer os conteúdos e o que é certo e o que é errado, não te faz, irmãos, você está com Deus. Mas o que faz você estar com Deus é todos os dias você se doar a Ele, é você meditar na palavra dEle, é você guardar os mandamentos e cumprir o que Ele ordena. Não é só conhecer, mas tem que fazer o que Ele quer. Não há perdão, antigamente não havia perdão sem um sacrifício. Não tem como você obter o perdão de Deus, o milagre de Deus, se você não sacrificar as suas vontades. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus, o milagre do Senhor, se você não matar a velha criatura. Se a sua carne fala mais alto do que o teu espírito, irmãos, é porque você tem alimentado mais ela. Entenda uma coisa, se Deus chamou você, é tempo de você resgatar aquilo que Deus quer na sua vida, a missão que Ele tem. Olha, faz quanto tempo já que você não fala em língua estranha mais? Faz quanto tempo que você não ora na tua casa? Faz quanto tempo que você não medita e ao meditar você sente a presença de Deus? Há quanto tempo já faz que você entra por essa porta, senta nesse banco, escuta os louvores, ouve a palavra e sai da mesma forma? Eu preciso entender que se eu estou em Cristo, Ele está em mim. E eu preciso entender que se eu não sinto a presença de Deus é porque eu não estou nele. Eu preciso entender que se eu entro vazio neste lugar e saio mais vazio, significa que eu não estou absorvendo o que Deus quer para mim, não estou fazendo o que Ele quer. Irmãos, nessa tarde eu estava em casa com a dor de cabeça, e a Jaine saiu com as crianças para dar uma volta. Eu liguei um louvor e dormi. E ali eu estava deitado, eu falei, Senhor, eu vou dar um cochilo aqui, para ver se essa dor de cabeça passa. E no momento que eu fui deitar, irmão, não sei, a cachorra começou a latir, e não deixava eu dormir. E aí eu fui, fechei a porta, fechei a janela, eu falei, acho que vai abafar o som. Um louvorzinho bem ali, ambiente ali, para mim, né, relaxar. E eu estava também acabando de preparar a palavra. E eu comecei a ouvir os louvores, o louvor foi entrando, e eu fui ouvindo, e eu tentando dormir, não conseguia dormir, tentava dormir, não conseguia dormir. Falei, o que Deus quer, né? Eu não consigo dormir, a cachorra não para de latir, eu olhava na janela, não tinha ninguém na rua, eu falei, o que essa cachorra está arrumando? E aí eu deitei lá, comecei a pensar. E comecei a pensar acerca do meu ministério. E fui meditando dentro dessa palavra, e fui meditando acerca de mim. A patente, irmãos, que eu assumo, se eu for puxar na minha família, é muito grande. O meu avô, um pastor, implantador de igreja.
com seu ministério pastoral, mas também com um ministério forte de missões. E eu começo a entender, irmãos, e a pensar, nossa, o meu avô, ele foi quem construiu a igreja a qual eu nasci, a qual eu aprendi, a qual eu cresci, a qual eu me descobri qual era o meu chamado. Aí depois do meu avô saiu, abriu o ministério dele. Aí o meu pai entra agora na responsabilidade de direcionar o povo, assim como Josué. E como diversas vezes Deus já tem me dado profecias, Deus já tem me dado revelação e tem ministrado no meu coração acerca do pastorado, eu me vejo, irmãos, quando for Ele que parar, a patente, toda essa missão que tem vindo lá atrás do meu avô, estará sobre a minha vida. E como que eu estarei preparado, como que o meu ministério estará alicerçado para suportar tamanha carga? E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, eu preciso melhorar muita coisa. E na nossa vida nós temos que trazer essa reflexão. Quem que te espelha? Quem que te incentiva? Seja forte, seja corajoso. Quando o pastor te convidar, você assuma um ministério, você aceita? Irmãos, abraça a causa, seja forte. Você tem que ter coragem. Pastor, acho que não é para mim não quero. Ei, Deus te chamou para você, irmãos, conduzir o teu povo até a nova Canaã, a nova Jerusalém. Jesus chamou você para anunciar a palavra, mas para você salvar pessoas, primeiro você tem que ser salvo. Para você ajudar pessoas, você primeiro tem que ser ajudado por Deus. Para você conduzir pessoas ao caminho da salvação, primeiro você tem que entender da salvação. E para você viver o propósito de Deus, primeiro você tem que mudar os teus propósitos pessoais e deixar que Deus conduza os verdadeiros propósitos que vão trazer sentido na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Entenda, nada nessa vida vem para destruir você, mas ela vem para te ensinar a crescer cada vez mais, a se tornar forte, que você possa ser corajoso e olhar para os seus problemas e enfrentá-los de frente, para você olhar as barreiras, as dificuldades e não observar elas como algo que vai te parar, mas algo que vai te impulsionar a crescer. Assim como Josué olhou as dificuldades, mas ele olhou para Deus primeiramente. E assim nós vemos que através da vida dele, o povo entrou novamente dentro da promessa de Deus. Quando Moisés morre, talvez o povo perde a esperança, mas agora Josué foi levantado. Pessoas estão morrendo lá fora e você é a esperança para essas pessoas tornar a vida e voltar à igreja e voltar às promessas que Deus tem na vida dela. Entenda, Deus está em todo momento, através dessa palavra que nós lemos, aonde nós podemos ver Deus, Deus está encorajando você, Deus está capacitando você. E para que Deus te chama? Para cumprir o propósito que Ele já colocou na sua vida. Mas o que Deus faz para que eu entenda que esse é o meu chamado? Nós vamos ler, Ele te encoraja, Ele te dá sustentação, Ele te dá provisão, e se foi Deus quem te chamou, Ele te capacita, amém?